Nova pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revela que o desemprego encerrou o mês de outubro em 11,6%. Um recuo ínfimo de 0,1% quando comparado ao ano passado. São 12,4 milhões de brasileiros desempregados. A pesquisa também apontou que a informalidade cresceu 2,4% em 12 meses. Hoje, 11,9 milhões de pessoas trabalham sem carteira assinada. Já o número de trabalhadores que vivem de bico chega a 24,4 milhões. Para entender melhor este cenário desolador, vamos conversar com José Silvestre, coordenador de Relações Sindicais do DIESE. Boa noite, Silvestre. Seja bem-vindo mais uma sexta-feira aqui no seu jornal, viu? Boa noite. Boa noite. O que significa esse recuo de 0,1%? A gente não pode esquecer que são ainda mais de 12 milhões de brasileiros desempregados. Silvestre. Na prática é um número ínfimo, uma variação estatística, né, de 0,1%. O fundamental é destacar o seguinte: o mercado de trabalho brasileiro vem nessa trajetória, né, desde 2015 e se aprofunda ano após ano. Se a gente pegar, por exemplo, a taxa de desemprego desse último trimestre que o IBGE está divulgando, né, que é de agosto a outubro de 2019, essa taxa aí de 11,6%, com a taxa do mesmo período de 2014, a taxa era de 8,9%. Né? E não tem como o mercado de trabalho reagir à altura. Você tem, primeiro, uma política de destruição de direitos. Você tem uma política de precarização do mercado de trabalho via a reforma trabalhista e agora as medidas que esse atual governo vem tomando, como, por exemplo, a MP 905, aquela da chamada carteira verde e amarela. A economia não cresce. Né? Você tem uma política de austeridade, né, levada a cabo pelo Paulo Guedes. Então, não tem como o mercado de trabalho reagir. Aí, então, a variação é essa variação ínfima que nós acabamos de assistir, onde você tem, se nós considerarmos os desempregados, esses cerca de 12 milhões e pouco, mais aquelas pessoas que estão subutilizadas, nós vamos ter um contingente de pessoas superior a 27 milhões de pessoas. O que são as pessoas, essa força de trabalho subutilizada? São aquelas pessoas que, por exemplo, trabalham parcialmente, sei lá, digamos, 20 horas por semana e gostariam de trabalhar 40 ou 44 horas. Então, não tem como o mercado de trabalho reagir a ponto de criar condições e, portanto, reduzir de forma significativa a taxa de desemprego. Agora, o IBGE mostra que a informalidade também cresceu. Você acha que isso deve continuar assim, deve piorar? Como que você avalia? Olha, eu acho que a informalidade vai crescer porque, primeiro, o que você teve de geração de emprego, né, foi fundamentalmente empregos precários, né? Empregos informais, conta própria, novo recorde, né, emprego, os postos de trabalho por conta própria. E nesse cenário não tem como ter uma reação positiva do mercado de trabalho. Então nós vamos enfrentar a taxa de desemprego. Ela pode oscilar, mas numa oscilação mínima, né? É o que está apontando, e o IBGE as próximas pesquisas devem confirmar isso, porque você não tem, a economia não está crescendo. Né? Então não tem como gerar emprego. E quando a economia voltar a crescer, ela vai ter que voltar, tá certo? Você pode ter uma reação do mercado de trabalho, mas isso não significa que os postos de trabalho a serem criados serão postos de trabalho formalizados. Ou seja, o que deve acontecer é a continuidade do crescimento da informalidade e da precarização do mercado de trabalho. Da mesma forma, se a gente olhar o rendimento, ficou estável, não teve crescimento. Se comparar o salário médio do trimestre agosto-outubro de 2019 com o mesmo período de 2018, ficou em torno ali de próximo, menos de 1%. Então, não teve também crescimento da renda. Agora, Silvestre, o famoso bico, que também aumentou, muitos brasileiros fazem, muitos brasileiros sobrevivem de bico. Isso deve continuar também nessa perspectiva, nesse cenário apontado pelo IBGE?
Sim, eu acredito que cresce, assim como cresce... Na verdade é o seguinte, deve continuar crescendo as formas precárias de inserção no mercado de trabalho. Isso que você mencionou, bico, trabalhador por conta própria, autônomo, trabalhador sem carteira assinada, ou seja, são aqueles trabalhadores que não têm nem cobertura previdenciária, nem proteção social, ou seja, não tem nem proteção social dada pela legislação e também não tem dado pelos acordos e as convenções coletivas de trabalho. Então, a tendência é você ter os empregos a serem criados serem empregos precários. Agora, para encerrar, Silvestre, eu vou ler aqui uma frase da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que ela falou o seguinte: a carne que estava muito barata e ela disse que não volta mais ao preço que era antes e que o brasileiro que se acostume. O que você tem a dizer sobre essa frase da ministra da Agricultura? Não, em se tratando de um membro desse governo, não tem que esperar coisa diferente disso. Né? Nós acabamos de ver a reportagem sobre o aumento da cesta básica. Né? Essa é a ministra do governo que liberou mais de 200 agrotóxicos ou venenos. Né? Então, esse é o nível de governo que, infelizmente, o Brasil está tendo. Então, não é novidade uma declaração desse tipo. Silvestre, obrigado pela presença aqui mais uma vez. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, César.